Você já imaginou como é o inferno? Talvez você tenha ouvido ou lido sobre o inferno, aquele lugar que queima em chamas, onde os pecadores pagam eternamente o preço de seus pecados. Então, por que ou para que Jesus desceu ao inferno, se ele era o Filho de Deus e fez tantas coisas boas na terra? Preste muita atenção neste vídeo, porque vamos descobrir o que um ser tão divino estava fazendo em um lugar tão implacável como o fogo eterno. Existem várias citações bíblicas que mencionam que Jesus desceu ao inferno após sua crucificação e antes de sua ressurreição. Uma delas está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, quando Jesus aparece a Maria Madalena no terceiro dia após sua morte, no túmulo vazio. 17 Jesus disse-lhe: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." Por que você acha que Jesus não permitiu que Maria Madalena o tocasse? Por que ele diz a Maria que ainda não tinha subido ao reino de Deus? Vamos tentar responder a essas perguntas. No entanto, o que está escrito nas citações bíblicas que mencionam a descida de Jesus não é muito descritivo sobre por que ou para que ele desceu ao inferno. Existem textos apócrifos escritos por volta dos séculos 3 ou 4 depois de Cristo, que detalham essa misteriosa missão de Jesus no reino das trevas. O que vamos contar neste vídeo está baseado nos relatos do Evangelho de Nicodemos. Antes de continuar, por favor, convidamos você a se inscrever em nosso canal, compartilhar e curtir este vídeo. Jesus no inferno. É surpreendente como, desde os tempos de Adão, o arcanjo Miguel profetizou a vinda de Cristo, na qual ele libertaria os justos de espírito. No Evangelho apócrifo de Nicodemos, 2 testemunhos. Carino e Leucio, 2 israelitas que haviam morrido e estavam no inferno, foram trazidos de volta à vida por Cristo, que os libertou. Esses 2 ressuscitados foram levados à sinagoga por José, Nicodemos e outros sacerdotes, que testemunharam sua morte e agora os encontraram vivos. Estando naquele lugar, eles pediram que contassem o que havia acontecido, mas antes de tudo pediram permissão em oração a Deus e a seu Filho para contá-lo, e, em seguida, solicitaram pergaminhos para escrever os acontecimentos. No inferno estavam Adão e toda a sua descendência, profetas e santos. De repente, eles viram que uma luz muito brilhante iluminou todos os cantos do inferno. Então Adão se alegrou e disse a Sete, seu terceiro filho, para contar o que o arcanjo Miguel lhe havia dito nas portas do paraíso. Sete começa seu relato afirmando que desde o início dos tempos estava escrito que o Filho de Deus nos libertaria de nossos pecados. O arcanjo Miguel se aproximou de mim com estas palavras: "Deus me enviou para dizer a você, Sete, que é inútil que você peça pelo óleo da árvore da misericórdia para ungir seu pai Adão, para que cessem seus sofrimentos, pois de forma alguma você poderá receber esse óleo até que sejam cumpridos 5.000 anos. O Filho de Deus, cheio de amor, virá à terra e ressuscitará o corpo de Adão, e ao mesmo tempo ressuscitará os corpos dos mortos. E quando ele vier, ele será batizado no Jordão, e uma vez que tenha saído da água, ungirá com o óleo de sua misericórdia todos aqueles que acreditam nele. E o óleo de sua misericórdia será para aqueles que devem nascer da água e do Espírito Santo para a vida eterna. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, cheio de amor e descido à terra, introduzirá seu pai Adão no paraíso e o colocará junto à árvore da misericórdia. De acordo com esse evangelho, Jesus desce ao inferno para libertar todas as almas que acreditavam em Deus, incluindo os profetas e aqueles dignos de receber o óleo de sua misericórdia, como predito pelo arcanjo Miguel no início dos tempos. A derrota de Satanás. É interessante como a grande derrota do diabo é descrita, ele que inicialmente não entende de onde vem aquela luz. Imediatamente, ele age para fechar as portas de seu reino escuro, mas uma voz estrondosa lhe diz: "Abra suas portas, príncipes, abra, portas eternas, pois o Rei da Glória quer entrar." O diabo disse a seus demônios para fechar as grandes portas de bronze e as fechaduras de ferro. "Fiquem todos de sentinela, porque se esse homem entrar, estamos todos perdidos." E ouvindo essas grandes vozes, os antigos santos exclamaram: "Devoradora e insaciável fúria, abra ao Rei da Glória, ao Filho de Davi,
ao profetizado por Moisés e por Isaías. Ao ouvir isso, a fúria muito furiosa perguntou quem era o Rei da Glória, e os anjos de Deus responderam ao uníssono: o Senhor poderoso e vencedor. Nesse momento, as grandes portas de bronze voaram em 1000 pedaços, e aqueles que pereciam sob cadeias de morte se levantaram. O Evangelho de Nicodemos destaca a entrada de Jesus no inferno. E o Rei da Glória entrou em forma de homem, e todas as cavernas da fúria ficaram iluminadas. Menciona: a presença de Jesus no inferno causou a quebra dos laços que não haviam sido quebrados. O socorro de uma virtude invencível foi até as profundezas das trevas, nas sombras da morte dos pecadores. Todas as legiões de demônios gritaram temeros, as em uníssono com submissão. Quem és tu, tão pequeno e tão grande, tão humilde e tão elevado, soldado e general, combatente admirável sob a forma de um escravo, rei da glória morto em uma cruz e vivo, uma vez que desceste até nós desde o teu sepulcro? Eles exclamaram com raiva e impotência: você nos venceu. Quem és tu, a quem o Senhor envia para nossa confusão? Então Jesus condena Satanás. O príncipe Satanás ficará sob a autoridade da fúria pelos séculos dos séculos, em lugar de Adão e de seus filhos, que são justos para mim. Depois disso, Jesus chamou todos os santos e os fez à sua imagem e semelhança, os que foram condenados. Eles o aclamaram e o adoraram. Ele disse a eles que eles tinham sido condenados pelo pecado e pelo diabo, mas agora veriam a morte e o diabo condenados pela cruz. Todos aqueles chamados por Jesus colocaram-se sob sua mão, e segurando a mão de Adão, ele disse: paz a ti e a todos os teus filhos, meus justos. Adão e todos os santos começaram a louvá-lo e glorificá-lo. Todos disseram a Jesus para colocar o sinal da glória: coloque no inferno o sinal da vitória da tua cruz, para que a morte não domine mais. Jesus fez o sinal da cruz sobre Adão e se levantou dos infernos, e todos o seguiram até serem introduzidos no paraíso. Chegada ao paraíso. Essas leituras contam que no paraíso havia 2 anciãos em forma humana: Enoque, que foi enviado para lá por ordem do Senhor, e Elias, que foi arrebatado por um carro de fogo. Eles relataram que estavam sendo reservados ali para a vinda do Anticristo, armados com insígnias divinas e prontos para lutar contra ele, a quem iriam matar em Jerusalém, e depois de 3 dias e meio, seriam elevados novamente vivos nas nuvens. Depois disso, Carino e Leucio não continuaram contando mais nada, pois isso era tudo o que eles estavam autorizados a confessar. Ao terminarem de escrever, eles entregaram os pergaminhos aos sacerdotes, e imediatamente foram transfigurados, vestidos de branco resplandecente, e desapareceram para sempre. É interessante o que o Evangelho de Mateus diz sobre a ressurreição e a aparição de muitos santos no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Mateus 27, 52, 53, 52. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Além disso, para surpresa de todos, ambos os escritos eram exatamente iguais em extensão e redação, sem uma única letra de diferença. Todos exclamaram: verdadeiramente, é Deus quem fez todas essas coisas, e bendito seja o Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, sim, é assim como você está pensando: Jesus vai ao inferno para derrotar o diabo e resgatar seus profetas, santos e aqueles que acreditaram em Deus em vida. A partir daí, aqueles que o seguirem não conhecerão as chamas ardentes do hostil inferno, mas poderão desfrutar da vida eterna. Conte-nos o que você achou do vídeo. Você acredita que Jesus desceu ao inferno para cumprir a missão de libertar as almas dos justos? Estamos ansiosos para ler seus comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe-nos saber com um like. Nos vemos no próximo vídeo.